Fala galera, estamos aqui novamente, mais um bloco do nosso quadro Vida com Deus, do GoCast. Estamos aqui hoje, é um privilégio estarmos aqui com o nosso pastor Dinê René Lota, irmãos do nosso pastor Rubem. Pastor, seja bem-vindo aqui conosco. Vamos bater esse papo aqui, conhecer mais a sua experiência, sermos abençoados com o que o senhor tem para nos ensinar aqui hoje. Muito obrigado, que prazer enorme participar desse momento tão especial. Eu confesso que eu estou um pouco inibido, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma situação tão extraordinária como essa. Meu nome é Dinê René Lota, eu tenho 67 anos. Não, eu tenho 68. Eu sou pastor há 46 anos e me aposentei em novembro passado e vivi bastante tempo da minha vida dedicando os talentos que o Senhor me deu ao trabalho missionário, e agora estou de volta ao Brasil com a minha esposa e moramos em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui com o pastor, solta a vinheta aí para nós aí, Júnior. Bom, nós vamos dar início aqui, vamos conhecer um pouco da história do nosso pastor que foi missionário. Como foi, pastor, o seu chamado a esse trabalho de ser missionário? Essa é uma história que remonta à minha infância. Eu nasci e fui criado numa família cristã, de uma família batista. O meu pai, o pai dele era pastor, e o meu avô, pai de papai, ele faleceu 1 mês e meio antes de eu nascer. Então eu cresci, e toda a minha primeira infância, ouvindo histórias de vovô. Vovô foi um plantador de igrejas no interior do estado do Rio, ele plantou 4 igrejas, e ouvindo aquelas histórias do vovô, Deus começou a falar ao meu coração de criança, de menino, e eu fui sentindo a chamada de Deus para o trabalho missionário. De tal maneira que quando eu era pequeno, aí tinha 6, 7 anos, as pessoas me perguntaram aquela clássica pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Eu respondi, eu quero ser pastor e missionário como o vovô foi. Eu cresci, fui participar de uma organização missionária nas igrejas batistas chamada Embaixadores do Rei. Ali na embaixada, então Deus falou ao meu coração e confirmou a minha vocação missionária. Mas veio a adolescência, e você sabe, a adolescência é um período muito crítico. A gente quer fazer coisas diferentes. Eu nunca me afastei do caminho do Senhor, mas eu me afastei da vontade de Deus para a minha vocação. Então eu queria de toda maneira ser engenheiro, então me preparei fazendo o ensino médio, cheguei a prestar vestibular para engenharia, mas foi no 2º domingo de março de 1972, quando eu não consegui mais resistir a Deus e atendi ao chamado de Deus. A nossa igreja estava celebrando o Dia de Missões Mundiais, eu já tinha entregue a minha oferta sacrificial, mas Deus mostrou claramente para mim que a oferta que Ele queria era a minha vida. E foi aí então que eu decidi definitivamente atender ao chamado de Deus e fui me preparar no seminário, e daí para frente foi a aventura missionária. Que legal, pastor. E nesse trajeto, nesse início que o senhor teve aí, quais foram os locais que o senhor trilhou para que o senhor estivesse abençoando pessoas, trazendo pessoas para fazer parte do rebanho dele? Eu me preparei durante 4 anos estudando no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Nessa época eu já namorava a minha namorada, que mora namorada minha, e no último ano do seminário eu me casei, então fui morar com a minha namorada, que mora namorada minha, e então eu me tornei pastor ainda no 4º ano. Eu tinha 21 anos de idade e fui pastorear num projeto de plantação de igreja da primeira igreja batista de Niterói, no bairro do Barreto. E durante 2 anos eu fui me dedicar. E ali eu fui aprender a ser pastor. Eu entendi que antes de qualquer atividade missionária fora do Brasil, eu tinha que ter uma bagagem de experiência ministerial como um pastor.
Trabalhei 2 anos em Niterói. Depois o Senhor me mostrou claramente que eu deveria me mudar de estado. Fui para o estado do Espírito Santo, fui pastorear uma igreja já bem estabelecida, uma igreja maior. Então eu fui pastorear a Igreja Batista do Aquidabã, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e ali passei 3 anos, e foi ali que aconteceu uma coisa muito importante. Eu namorei uma menina desde a minha adolescência, e quando eu fui para o seminário em 72, eu fui dizer para ela assim, com muita alegria, né, com muito entusiasmo, que eu estava matriculado no seminário, e ela então me jogou um balde d'água fria, gelada, dizendo: eu quero que você saiba que eu não tenho a mínima vocação para ser esposa de pastor, muito menos de missionário. E aquilo foi um trauma, um choque. Só para você ter uma ideia, 6 meses depois eu desmanchei o namoro com ela, foi a maior burrice que eu já fiz na minha vida, porque eu queria vocacioná-la na marra e eu queria fazer o papel de Deus, né? Foi uma burrice que eu fiz. Demorei uns 6 meses, passando um sufoco tremendo, uma dor de cotovelo tremendo e um sofrimento, uma paixão terrível, porque eu a amava, eu queria voltar com ela, mas tinha medo dela dizer não. Bom, tudo isso eu entendo hoje fez parte do processo de Deus me preparando. Então, eu pastoreei durante 5 anos no Brasil, até que Deus chamou a minha mulher. E Deus foi mostrando para ela claramente ao longo desses anos: olha, eu namorei, eu casei, eu fui pai de filhos, e eu orei durante 7 anos pedindo a Deus que Deus chamasse Leila. E Deus chamou Leila. Depois que Deus chamou Leila, nós nos apresentamos como candidatos à Junta de Missões Mundiais para sermos missionários. Então, foi toda uma etapa de preparação, aprender a ser pastor, aprender a confiar em Deus, aprender a fazer o meu papel e não o papel de Deus. Então, Deus foi me moldando até que chegou o momento próprio de eu ir. Que legal, pastor, entender esse chamado, e a gente entende como as coisas fluem, como as coisas entram no coração, tanto do nosso como daqueles que nos acompanham. Verdade. Isso é muito bom. Até a nossa próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre como que a família lidou com essas situações de mudar de cultura, ir para outro país, se teve alguma resistência quanto a isso, e se teve algum impacto quando chegou nesses outros locais. Olha, de fato, o grande problema, quando você tem de responder ao chamado de Deus para ser missionário em outra cultura, em outra nação, em outro país, o grande problema é você se desvincular da família. E em tudo eu vi Deus me preparando, a mim e a Leila. Nós saímos de Niterói, saímos de São Gonçalo, onde a gente morava, e deixamos a nossa família, fomos para Cachoeiro de Itapemirim. Foi o primeiro degrau, foi a primeira etapa. Então Deus estava nos preparando para uma separação muito mais difícil, muito mais longa, não é? Eu era pastor em Cachoeiro de Itapemirim há 1 mês e 13 dias, quando o meu filho morreu subitamente. Então foi um trauma violentíssimo para mim, para Leila, foi uma dor. É impossível explicar a dor de perder um filho. Tudo isso, a gente percebeu o seguinte: a mão de Deus nos conduzindo, nos preparando emocionalmente para perdermos a família. Claro, os meus pais deram total apoio, os meus irmãos, os pais da minha esposa deram total apoio, porque eles viram ao longo desses 5 anos, e fora o tempo de namoro, eles viram que Deus tinha um propósito para a nossa vida. E até aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu fui pedir a minha namorada em casamento, então eu fui conversar com a minha sogra. A minha sogra falou uma coisa muito engraçada, disse assim: olha, a filha que eu tinha para ser esposa de pastor já casou. E eu virei para minha sogra de forma muito ousada, eu não aconselho ninguém a falar uma coisa dessa, tá bem? Mas eu disse para minha sogra assim: a senhora não conhece a sua filha. E a minha sogra ficou danada da vida comigo, mas eu tinha razão.
eu não devia ter falado daquela forma, mas eu tinha razão. Eu sabia e conhecia a minha namorada e sabia do potencial que ela tinha, a despeito de que ela própria dizia que não tinha vocação para ser esposa de pastor. Bem, só quero dizer para vocês que ela foi esposa de pastor durante 46 anos. E ela foi um esteio para o meu ministério, para a minha família. Então, eu tive apoio da minha família, apoio integral. Eles compreenderam perfeitamente. Duro é você viver muito tempo longe da família e não poder visitar, você passar Natal, passar Ano Novo, passar a Páscoa, passar Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário e tal. Longe da família é duro pra caramba. Então, o que nos consolou foi o seguinte, você imagina, Jesus disse que todo aquele que deixar pai e mãe e tal, né, terá muito mais. Então, Deus nos deu uma família lá no Faial, nos Açores. Deus nos deu uma família lá na Praia da Vitória, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Deus nos deu uma família lá em Caldas da Rainha. Quem era a nossa família? Eram os irmãos da igreja. Então, e agora no Canadá, nesses últimos 13 anos, Deus me deu uma família enorme. Meus filhos se casaram. Quando eu fui para o Canadá, eu já fui com os 2 filhos casados. Então, só tinha eu e minha mulher, o ninho estava vazio. Então, Deus preparou tudo. E cheguei lá, Deus me deu um monte de filho. Eu tenho um monte de filho, de neto. Eu já tenho até bisneto no Canadá. Que legal. Porque Papai do Céu dá uma família para a gente. Muito bom, pastor. Muito bom ouvir essas experiências de como Deus prepara todo o nosso trajeto. Às vezes, onde a gente pensa que sentiremos e encontraremos pedras no caminho, Ele já tira essas pedras e começa a nos confortar, nos apresentando coisas novas que vão suprindo as nossas necessidades, né? Verdade. Mas e nesse trajeto, eu gostaria que o senhor contasse para nós como que foi lidar com esses jovens de outra cultura, que o senhor até nos contou que conheceu novos filhos, teve até novos netos, e como que era esse contato? Qual que é a diferença que o senhor percebeu da nossa juventude e da juventude de outra região? Então, 2 histórias, uma em Portugal e outra no Canadá. Eu fui missionário nos Açores durante 6 anos e meio, na Ilha do Faial e na Ilha Terceira. E Portugal, de um modo geral, é uma cultura extremamente católica. E nos Açores, então, é muito forte a cultura do catolicismo. De tal maneira, a Igreja Católica ela desenvolveu um trabalho tão bem feito para relacionar a cultura com a religião, que, olhando a cultura portuguesa com muita atenção, você percebe que, para o português, ser português significa ser católico. Então, se ele deixa de ser católico, ele tem a sensação de perder a identidade portuguesa dele. Isso é uma coisa impressionante. Lidar com isso é muito difícil, porque você não vai pregar uma religião, você vai pregar uma pessoa, você vai pregar Jesus. E, por incrível que pareça, por mais entranhada na cultura que esteja a religião, as pessoas não conheciam Jesus. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa. Havia uma senhora na nossa igreja, a irmã Juraci. Era uma senhora brasileira do Rio de Janeiro. Ela casou-se com um português e ela teve um filho chamado Antônio. O Antônio era um rapaz muito joia, tornou-se nosso amigo, jogava futebol de salão com a gente e tal. Ele não frequentava a igreja, mas lá uma vez ou outra, para atender a mãe, ele ia a um evento na igreja. Muito bem. O pai do Antônio, marido da irmã Juraci, não era um homem religioso. Ele era católico por tradição, mas não era religioso. Então, o Antônio começou a namorar uma jovem chamada Antônia. O Antônio casou com Antônia. E um dia a irmã Juraci ia ter uma atividade especial na igreja. A irmã Juraci convidou o Antônio e a Antônia para irem ao culto. E eles, para fazerem, vamos dizer assim, para fazer a vontade da mãe e da sogra, eles resolveram ir. Então, um dia, nós estávamos na Escola Bíblica Dominical, na cidade de Angra do Heroísmo. Aí chega o Antônio e a Antônia. E eles chegaram
o irmão Neto era o professor da escola dominical, estava dando aula, e o irmão Neto era aquele professor que conduzia o estudo bíblico de forma que os alunos participassem bastante. Aí, de repente, a Antônia começou a fazer perguntas. O irmão Neto, sabiamente, ele vai e diz assim: irmão fulano, responde a pergunta da moça. Aí o irmão respondia. E aquilo foi assim uma coisa muito dinâmica, não é? Aí a Antônia terminou a escola dominical, a Antônia ficou no culto com o Antônio, e quando terminou o culto, a Antônia e o Antônio estavam muito emocionados. Quando eu fui para a porta para despedir das pessoas, a Antônia vira para mim e disse assim: pastor, eu posso assistir essa aula de Bíblia que vocês têm aí? Claro. Mas eu queria assistir todo domingo. Claro, você pode vir assistir todo domingo. Mas não tem que pagar nada? Não, a escola é gratuita, você aprende a Bíblia de graça. Ah, mas eu não tenho uma Bíblia. Eu falei assim: eu ofereço uma Bíblia para você. Não, eu quero uma Bíblia católica. Eu falei assim: eu tenho uma Bíblia católica que eu vou oferecer para você. Terminado o culto, eu fui para casa. No mesmo dia, depois do almoço, eu peguei a Bíblia da edição católica, que estava toda marcadinha e tal. Eu fui, levei lá na casa da Antônia e entreguei para ela. Bom, resultado, Antônia e Antônio frequentavam dominicalmente a escola dominical. Não demorou muito tempo, nós começamos a ver o Antônio e a Antônia querendo participar do coro. Então, juntaram-se ao coro. A Antônia quis participar da peça de Natal, que a gente fazia um teatrinho no Natal. Então a gente viu aquela integração, a gente ia para lá e para cá. E sempre... Um dia nós estamos indo para o ensaio do coro de crianças, e o rádio ligado, na Rádio Clube d'Angra, tinha um programa dirigido por uma freira. E o programa tinha intercâmbio com os ouvintes através de telefone. Aí a gente estava com o rádio ligado no carro e saindo da cidade de Angra para a cidade da Praia da Vitória, onde a gente tinha uma igreja também, e a gente ia ensaiar as crianças para o Natal. De repente, a Antônia liga para o programa da freira e começou a discutir com a freira no programa ao vivo, no ar. Aí eu conhecia a freira, porque a gente tinha um programa na rádio também. Muitas vezes eu ia gravar o programa de rádio, a freira estava lá gravando dela também. Aí ela se tornou minha amiga e tal. Na semana seguinte, eu estou na rádio para gravar o programa, a freira disse assim: ô reverendo, o senhor costuma ouvir o meu programa? Eu falei assim: ouço. E o senhor ouviu semana passada? Ouvi. Aquela moça do programa é protestante? Eu falei assim: não, ela é católica. Chama-se Antônia. Ela é católica. Mas ela estava discutindo comigo como se fosse protestante. Ela falou assim: olha, ela está estudando a Bíblia com a gente. Aí a freira: logo vi. Resultado, para resumir a história. Nós estávamos realizando batismos, então havia 6 candidatos sendo batizados. E nós tínhamos 6 batas de batismo, só tínhamos 6. Aí tá bom, batizamos o último. Quando eu estou preparando para batizar o último, já dei a mão assim para descer a escada do batistério. A minha esposa chega na sala lateral do lado do batistério e disse assim: a Antônia está lá no berçário chorando muito, querendo ser batizada. Aí eu falei para Leila: chama a Antônia. A Antônia apareceu já com a bata torcida da primeira pessoa que batizou, vestida, muito emocionada. Aí eu perguntei para a igreja se a igreja queria ouvir a profissão de fé de Antônia. A igreja disse que sim. A Antônia começou a dar o testemunho de fé dela. A igreja toda chorou. Foi uma coisa maravilhosa. Então, nós batizamos a Antônia. O marido dela estava presente. Depois que terminou o batismo, o batistério era no térreo do templo. Nós subíamos para o salão de cultos. E então subimos e tivemos o culto, tivemos celebração da ceia e tal. Eu preguei, quando eu fiz o apelo, o Antônio veio à frente. Então, 5 meses depois, eu batizei o Antônio. Mas no dia do batismo da Antônia, terminado o culto, a Antônia foi para a casa da mãe dela, a dona Amélia, e aí
ela foi, junto com o Antônio, para jantar na casa da mãe, porque todo domingo ela ia jantar na casa da mãe. Aí ela chegou na casa da mãe e disse assim: mãe, eu tenho uma notícia muito boa para dar para a senhora. Aí foi dizer para a mãe: mãe, eu agora não sou mais católica, eu sou de Jesus, eu fui batizada na Igreja Batista. A dona Amélia amarrou a cara e diz assim: eu quero que você saiba que a partir de hoje você não é mais minha filha. Junte as suas coisas e pode ir embora, porque nunca mais você vai botar os pés na minha casa. Expulsou a filha de casa. A Antônia ficou tão assustada que ela esqueceu a Bíblia dela em cima da mesa, pegou a mochila, ela já tinha um filhinho, um bebezinho, pegou a mochila, a bolsa do bebê e saiu com o Antônio, foi embora para casa. Resultado? Ela falou para mim: pastor, ora pela minha mãe me expulsou de casa e tal, e tal. Bom, uns 7 meses depois, o Rubem, o filhinho do Antônio e da Antônia, ia fazer aniversário. E ela convidou a mãe para ir. A mãe, depois de todo aquele período de não ter nenhum contato com a filha, resolveu ir no aniversário do neto. Mas era um domingo. Então a mãe, o padrasto, a irmã, os 3 sobrinhos chegaram de Kombi na casa da Antônia. A Antônia estava prontinha para ir para o culto. Ela, o Antônio e o Rubem falaram então: mamãe, você pode ficar aqui em casa, fique à vontade, eu e o Antônio e o Rubem vamos para o culto na igreja, o almoço está quase pronto, quando a gente voltar a gente termina o almoço e vocês vão almoçar aqui em casa. E saiu, foi para a igreja. Não demorou nada, parou em frente ao templo a Kombi da dona Amélia. E entraram a dona Amélia, o marido, a filha, os 3 sobrinhos, entraram no culto. Para resumir a história, passado mais ou menos um ano, eu batizei a dona Amélia. Que legal. Então, difícil, muito difícil. Mas eu aprendi uma coisa muito importante: o coração do açoriano é muito duro. Mas uma das coisas que eu aprendi foi que os Açores são um arquipélago de 9 ilhas no meio do Atlântico Norte, ilhas vulcânicas, resultantes de erupção vulcânica. Então, são muito pedregosas. E eu fui fazer trabalho de evangelização pessoal na Ilha do Pico, que é a maior montanha de Portugal, é um vulcão extinto. Então, lá no Pico, eu estava fazendo trabalho de evangelização de casa em casa, junto com um grupo de jovens. E a minha ideia era discipular os jovens na evangelização. Então, levamos um grupo de jovens para fazer, jovens e adolescentes, para fazer evangelismo. Claro, difícil. Atiçavam um cachorro em cima da gente, ameaçavam jogar água fervendo, e saíam com vassoura para dar vassourada na gente, porque chamavam que protestante não entra na minha casa e não quero conversa com protestante. Pois bem, eu ouvi um barulho, a gente estava comendo um lanchezinho, um sanduíche com refrigerante, numa escola, era verão, estava fechada a escola, então a gente estava no pátio da escola comendo lanche. Eu ouvi um barulho, parecia um barulho de alguém com enxada ou alguma coisa assim, no quintal do lado. Eu subi no muro e fui ver. Eram 3 indivíduos agricultores que estavam plantando vides, a planta da uva. Aí eu olhei os camaradas com umas ferramentas assim, pequenininhas. Aí eu falei assim: mas o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos plantando vide. Eu falei assim: mas isso é tudo pedra? Aí ele disse assim: pois é, mas nessas pedras tem umas rachaduras. E nessas rachaduras a gente planta vide. O Pico produz uma uva, uma caixa de uva chamada Verdelho, que produz um vinho muito famoso, que era muito utilizado e era exportado quase que toda a produção para a Rússia, porque os czares tinham o vinho Verdelho como o vinho preferido deles. Por isso o vinho Verdelho se tornou famoso. Aí eu entendi o seguinte: o coração do açoriano é como um terreno pedregoso. Você tem que descobrir onde é que está a rachadura e plantar a semente. Foi assim que aconteceu com a Antônia. Pastor, que legal. Muito bom. Bom, pastor, nós estamos aqui encerrando agora a nossa entrevista aqui com o pastor Dinê. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esses nossos jovens
que têm no coração esse desejo de ser missionário, de estarem indo, buscando e levando a palavra do Senhor a esses que ainda não foram alcançados? Então eu quero dizer para você, jovem, o seguinte: não importa para onde Deus chama você. O importante é que você saiba que Deus chama você para ser missionário. Na sua casa, na sua escola, na universidade, no seu trabalho, na sua cidade, em outra cidade no Brasil ou em outro lugar do mundo. Aonde você viver, você é missionário. Há uma frase que eu gosto muito: floresça onde você está plantado. Não importa que o lugar onde você está plantado é um lodo, é um lamaçal de lodo, fétido, horrível. Ali você pode ser um lírio, uma flor linda e perfumada. Nunca se esqueça que nós somos o perfume de Cristo e precisamos exalar o perfume de Cristo. Agora eu quero te dar alguns conselhos práticos. Se você puder, invista no aprendizado de uma língua estrangeira, preferencialmente inglês. Porque se Deus chamar você para algum outro país, se você for fluente em inglês, isso vai facilitar muito o seu trabalho. A outra coisa importante: aprenda uma profissão, desenvolva conhecimentos técnicos e práticos numa área que não seja certificada em outros países. Por exemplo, hoje, uma das ciências mais desenvolvidas é a tecnologia da comunicação. Nós podemos nos comunicar aqui agora por causa disso. Então, a área de tecnologia da informação, que a gente chama de TI, é uma área muito necessitada, principalmente nesse tempo de pandemia. Você viu a importância de TI. Se você puder se dedicar a essa área, você poderá ser útil em qualquer parte do mundo como técnico de TI. Em qualquer lugar do mundo que você viver, você vai ser técnico de TI. Só para as pessoas, para você sobreviver, para você ganhar o seu salário, para você manter a sua família. Mas, na verdade, você vai ser um missionário de Jesus, onde você estiver. Então, um conselho prático que eu daria para você: desenvolva conhecimentos práticos e teóricos em alguma área que não seja certificada. Isto é, se você fizer direito, você pode ser advogado, juiz, promotor, você pode ser funcionário público na área da justiça aqui no Brasil, mas lá fora você não poderá exercer a sua função, apesar de todo o seu esforço e dedicação na área de direito. Se você for médico, em alguns países você pode exercer medicina. Se você for enfermeiro, você pode desenvolver a enfermagem em alguns países, mas em vários países do mundo você não pode, porque você precisa ter uma certificação. Então, se você desenvolve na área, por exemplo, de administração e finanças, você não precisa ser certificado. Você pode trabalhar na área de business em qualquer país do mundo. Então, há áreas, eu estou falando de coisas práticas, tá bem? Sim. Há áreas que você pode ser útil em qualquer lugar do mundo. E isso vai te ajudar bastante. Eu estou dando dicas práticas. Muito bom. Bom, pastor, nós queremos te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, por nos abençoar nesse dia com essas palavras, esses entendimentos que o Senhor pôde trazer para nós. Somos muito gratos por este momento ao qual Deus nos permite, através dessa tecnologia, como o Senhor disse, estarmos entrando aqui nas casas das pessoas que estarão conosco nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus falou conosco através das suas palavras, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Deus abençoe você. Eu sou o cara do abraço, então eu quero te dar um abraço, tá bem? É isso aí, galera. Estamos terminando aqui mais um episódio Vida com Deus do GoCast. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Em breve estaremos publicando novidades lá. Até a próxima. Obrigado.